Olá! O tema hoje é pessoas adoecem pessoas e é uma frase que uma inscrita colocou num comentário num vídeo antigo e eu achei bem interessante a gente pensar sobre isso, porque pessoas estão na vida da gente para o bem e para o mal, né? Pessoas são necessárias, a gente está aqui para conviver com outras pessoas, para se relacionar, para ter uma vida, né? Você tem uma vida quando tem gente contigo em vários níveis, né? Desde os mais íntimos até os mais distantes, mas são as pessoas que estão cruzando com você pela rua. Imagina se andar numa rua deserta sem ninguém é muito chato. Você fala, não, você gosta de estar numa rua com gente, olhando. Só isso já basta para ter aquela sensação de pessoas na tua vida. Que dirá quando entra num âmbito aí mais íntimo, que tem muito mais influência, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você exemplos de assuntos com os quais você pode contar com um psicólogo, o que você pode levar para uma terapia para se trabalhar, se conhecer melhor, quem sabe mudar alguma coisa aí na tua vida. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp eu acho bem mais prático de pegar as informações objetivas, horários, valores, online, presencial, todos esses detalhes. Então vamos entender, vamos entender pessoas. Pessoas fazem parte da tua vida, mesmo que você não perceba, mesmo que você não note. Você pode estar sozinho agora dentro de casa. Se você olhar para 1 cm² da tua parede, você começar a pensar, você vai ver quantas pessoas não estiveram envolvidas para que aquele centímetro de parede tivesse ali, existisse ali. Tem muita gente, por exemplo, o construtor que construiu essa casa, teve um engenheiro que projetou, conforme a casa vai ter um arquiteto também que assinou um projeto, teve o pedreiro que colocou os tijolos, botou argamassa, teve o pintor, outra pessoa, pintor vai lá e pinta, teve o pessoal que entregou esse material todo, teve o pessoal que produziu o material, o pessoal que produziu a tinta, que produziu o tijolo, que produziu a argamassa, o cimento, aquela parte toda, e tudo isso são pessoas que fazem parte de 1 cm² da tua parede, que dirá tudo o resto. São pessoas que estão ali agora? Indiretamente estão, é uma turma enorme num 1 cm² da tua parede. Mas mesmo que você esteja sozinha, olhando sozinha para essa parede, o fato de você pensar, né, a quantidade de pessoas envolvidas, você meio que dá até para você não se sentir sozinho. É um jeito até poético de pensar, mas enfim, é verdadeiro. E pessoas precisam de pessoas, né? Para tudo, não só para fazer o seu 1 cm² de parede, mas principalmente para ter conexão, principalmente para estar no mundo, você tem relacionamentos, né? Desde que você nasce, ou principalmente quando você nasceu, o tipo de vínculo que você teve com aquelas pessoas ali que te receberam no mundo e principalmente as coisas que foram ditas sobre você e sobre o mundo, fecha muito, determina muito a forma que você vai se relacionar com pessoas para o resto da sua vida, a forma que você vai ver as pessoas. Se você conviveu desde muito cedo com pessoas muito ausentes, muito afastadas, você provavelmente cresce com aquela sensação de que as pessoas não estão aí no mundo para você, de que elas existem, mas você não é do interesse de mais ninguém. Se você conviveu com pessoas muito em cima, muito grudenta, muito dizendo o que você tem que fazer, provavelmente você cresceu com a sensação de que você deve ser meio incompetente, né? Porque precisa de tanta gente dizendo, ou de uma pessoa pelo menos muito especial, dizendo de como você tem que fazer isso, como tem que fazer aquilo, que você fez isso errado, que você tem não sei. Não, cresce com aquela sensação de que eu, por mim, aqui não estou conseguindo definir nada do que é bom para mim mesmo, do que eu preciso, do que eu quero, porque estão muito me falando de o que eu tenho que fazer, como as coisas têm que ser, e assim por diante, né? E com relação à sua identidade, como você se percebe como uma pessoa no mundo. Por exemplo, se quando criança falaram que você era muito chato, né? Quantas pessoas vão falar, você era muito chato porque você reclamava, você era muito chato porque você chorava, você era muito chato porque você não obedecia, você não era... Tá, é possível que você se afaste das pessoas hoje para não incomodar essas pessoas com a sua chatice, que talvez nem exista. Talvez
usavam essa palavra, e acontece muito da gente receber uma identidade, receber um título, né, um nome, de ser de uma determinada forma, que na verdade você não era aquilo, era o jeito que as pessoas tinham para falar, era uma defesa delas, era porque elas não sabiam se relacionar com você, ou porque elas estavam querendo alguma coisa além do que seria o certo de esperar de você, e você assume. Então é legal agora você dar uma paradinha e dar uma pensada de que nomes que você recebeu, o que você foi absorvendo como sua identidade. Você era o colaborador? Colaborador é interessante também, né? Normalmente aquele que leva o nome de colaborador é aquele que faz tudo pelo todo mundo, que carrega todo mundo e olha muito pouco para si mesmo. Você era do tipo... eu estou tentando lembrar a palavra, mas tem alguns termos que a família usa que a pessoa se sente uma completa utilidade. Você está aqui para ser útil. Você está aqui, é meio na linha do colaborador, né? Ah, você me ajuda muito, você é um ajudante, você não sei o quê. Então você vai para o mundo com essa sensação de que você só existe, você só é importante para as outras pessoas enquanto você estiver sendo útil para elas, enquanto você estiver prestando algum serviço, resolvendo algum problema, enquanto você estiver fazendo alguma coisa pelos outros. E isso pode não ser você, e não é. Né? É uma identidade que você foi formando conforme o que foram falando que você era. E prestar atenção nisso para rever isso é tão importante. Né? Ou então outro exemplo que eu coloquei aqui, se falaram que você era o inteligente da família. Né? Nossa, é muito inteligente, ele resolve tudo, ele sabe tudo. Você vai muito bem na escola. É possível que você passe a vida num belo de um sufoco tentando esconder de todo mundo que você é bem normal, que você não tem essa capacidade intelectual acima da média louca como a família tentava te colocar. Então você passa uma vida tentando cumprir, né? Me falaram que eu era inteligente, eu preciso continuar sendo inteligente, então eu não posso mostrar para as pessoas que eu sou normal, que de vez em quando eu erro, vai ser um horror lidar com erro. Então você percebe que elogiar loucamente, por mais que algumas pessoas defendam isso, elogiar loucamente uma criança não sobe a autoestima dela, não coloca a autoestima dela lá em cima. Pelo contrário, né? O que mantém a autoestima de uma criança, e eu falo manter porque você nasceu com autoestima, eu já fiz um vídeo todinho sobre isso. Você nasceu com autoestima, você nasceu se expressando, se colocando, chorando na hora que tinha que chorar, pedindo comida na hora que estava com fome, pedindo colo na hora que você queria, você nasceu com toda a autoestima. Você era você estava com vontade, você fazia, você se colocava no mundo, você se expressava, mas o mundo vai te calando. Então o que tira a autoestima de uma pessoa é não permitir que ela se expresse, não permitir que ela sinta o que de fato ela está sentindo. Quando começam a dar formas, né, de orientações para essa pessoa, de que ela não expresse o que de fato ela está sentindo. Então, e assim vai, né? Se você falar alguma coisa que os adultos não gostavam de ouvir e os adultos ficaram em cima de não fala isso. De repente, você falou para alguém que você não gostava dessa pessoa. O que tem que se fazer com uma criança que fala que não gosta de um adulto? Sentar e entender o que ela não gosta nesse adulto, o que está acontecendo, o que esse adulto fez que fez ela concluir que ela não gosta dessa pessoa. Alguém faz isso? Não, ninguém tem essa paciência toda. A pessoa fala, não, você gosta sim, você gosta do titio, da titia sim, você gosta do irmãozinho sim. Não gosta, fez alguma coisa que não foi legal. Isso tira a autoestima, está tirando o direito de se expressar, de contar, de falar o que de fato sente. Claro que a gente vai... Com a idade vai crescendo, não vai falando tudo que passa na cabeça, mas você vai aprendendo aos poucos, tem um momento para tudo. Aí você vai aprendendo, fala assim, não, essa pessoa é muito chata, mas agora, por uma questão de civilidade, eu vou cumprimentar, abraçar, falar que ela é muito legal, e tudo bem, tá dentro das normas. Mas quando criança, se você for passando para essa criança de que tem que sentar no colo da titia, sim, quem disse que você não quer? Você quer, você gosta da titia. A criança fica daquele jeito, peraí, eu não gosto, mas estão me dizendo que eu tenho que gostar, então eu não posso dizer que eu não gosto. Está arrancando a autoestima e toda o que ela pensa dela mesma desde muito cedo. Ou então quando ela está brava com um amiguinho, a amiguinha me bateu, pegou o meu brinquedo, aí você vai lá e obriga a dividir o brinquedo. Não, tem que dividir o brinquedo. Ou então chega e fala assim, não, isso logo passa, daqui a pouco fica amigo de novo.
tá tirando toda a... Se fizeram isso contigo, tirado toda a possibilidade. E eu falo, se fizeram isso contigo, é possível que tenham feito. Isso é tudo coisa normal que todo mundo faz. Que muita gente faz, não vamos generalizar tanto assim. Só que não lembra. E muita coisa que você não lembra, ela continua atuando da mesma forma. Por isso que é legal a gente parar e fazer uma análise de como a gente está agora, como é que é o nosso comportamento. A gente tem essa coisa de eu sou obrigada a gostar de todo mundo, peraí, eu não gosto dessa pessoa, mas eu estou me sentindo mal por não gostar dessa pessoa, então será que não te tiraram o direito de você se expressar com relação a alguém que não foi legal contigo? Enfim, é legal fazer essa análise retroativa para você se conhecer. E aí tudo isso começou na infância, mas vai seguindo a vida toda. E quanto mais você se depara ao longo da vida com pessoas que vão fazendo essas coisas que te adoecem, né? Pessoas que fazem questão de impor a forma delas de ser. E nisso a gente pode ter como exemplo uma empresa que te obriga a trabalhar num ritmo impossível, fazer coisas impossíveis que estão além da capacidade de qualquer ser humano. Aí você fala, bom, quem eu sou, né? Eu já ouvi uma pessoa falando isso, a empresa estava com uma super cobrança exagerada, com a sensação ou com a sensação nenhuma, né? Sem olhar a pessoa que está ali, se aquilo era possível de ser feito ou não. E a pessoa falando assim, eu me sinto extremamente burro, porque eu não consigo fazer isso que pede de mim. Só que a pessoa que fala isso, ela está dando razão para o outro, que está impondo alguma coisa para ela, quando ela não devia dar razão para o outro. Quem disse que o outro tem razão? E a gente foi aprendendo isso desde criança. Se eu me sinto mal com alguma coisa que colocam para mim, e eu não consigo cumprir, sinal que eu estou errada, outra pessoa está certa, porque você aprendeu. Não, fale amém para todo mundo, obedeça a todo mundo. Nossa, e sem falar em abusos, né? As pessoas falam essa coisa, não, de aceita o colo do titio, aceita o beijo, não sei o quê. Aí quando vai ver, as pessoas estão em relacionamentos abusivos porque elas não sabem falar não. Não sabem falar não, isso está desagradável para mim, eu não vou continuar nessa história. Fica com aquela sensação de por que estão mandando eu fazer, eu tô fazendo. E chega a alguns níveis bastante absurdos. Eu lembro de uma paciente que me contou que ela passou por um sequestro relâmpago, a pessoa levou ela no banco, em um determinado momento deixou ela na frente do banco e ele entrou e era uma chance dela sair dali, sair correndo, procurar ajuda, mas como ele mandou ela ficar ali, ela ficou esperando o assaltante voltar com o cartão dela, pedindo mais senha, pedindo mais coisa, e ela desesperada. Por que num banco cheio de gente ela não entrou lá para dentro e pediu socorro? Porque ela estava obedecendo, porque ensinaram ela a obedecer. Então, numa situação de pânico, de estresse, com uma figura de autoridade, digamos assim, que chega lá se impondo, ela aceita quem se impõe. Por que você faz isso? Percebe nas pequenas coisas que você vai aceitando a imposição dos outros e que você não devia estar fazendo isso, você devia pensar em você, qual é o seu referencial, o que é bom para você e o que é importante para você. Mas enfim, tem um antídoto para isso tudo. E o antídoto é a sua capacidade de você se conhecer, de saber quem você é de verdade, lá originalmente, do jeitinho que você nasceu, não do jeito que foram impondo que você tinha que ser, né? Tirar da frente aquilo que você se tornou para agradar os outros ou para se defender dos outros. Muita coisa a gente se torna para se defender, às vezes a pessoa se torna tímida para se defender das pessoas invasivas. Não consigo, as pessoas vêm para cima de mim de um jeito, então a pessoa vai se encolhendo e ela não precisava ser tímida, aquilo não é dela, não é ela. Introversão, extroversão é uma característica de personalidade, mas ela pode ser muito incrementada conforme as situações de vida, conforme que vai acontecendo e conforme você vai reagindo a essas coisas. Por uma boa fase da vida, você meio que não consegue reagir, que é a primeira fase, quando você é criança, você ainda não tem condições, não tem cérebro formado o suficiente para reagir, por isso que eu falo que a forma de lidar com uma criança é muito diferente de lidar com um adulto. E as pessoas fizeram absurdos com você enquanto criança, muito maiores que absurdos que não fazem com adultos. Por exemplo, você está
Aí eu sempre lembro do exemplo da comida, do come tudinho. Eu acho que eu já repeti esse exemplo algumas vezes, mas eu acho ele tão bom. Você tem alguma visita, um amigo que foi na tua casa te visitar, que deixou comida no prato e você obrigou ele a comer tudo? Você não come tudinho, senão não vai ter sobremesa? Não, você não vai. Por que você faz isso com uma criança? Por que você obriga a comer além do que tem vontade? Comer em horários que não tem vontade? Claro que algumas coisas a gente tem que adaptar. Algumas coisas pode adaptar, algumas coisas não, algumas coisas é a forma de colocar. Não colocar obrigando, tem que fazer porque eu estou mandando, agora, isso é uma coisa. Outra coisa é tentar entender o ritmo da criança, tentar respeitar na medida do possível. E provavelmente você não foi respeitado. Por que eu sei disso? Porque você foi criado por uma educação tradicional, igualzinho eu, vizinho aqui do lado, igual todo mundo. Então a gente repensar essa nossa forma, tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que tornaram a gente, né, essa coisa que as pessoas que adoeceram você, conseguir dar uma limpada e se identificar e se achar no meio disso tudo, você brota, você sai uma outra pessoa. Pensa nisso. Sozinho pode ser difícil, então você pode pensar no psicólogo para te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e de mudança de muita coisa que você pode fazer para se posicionar no mundo de uma forma diferente. Obrigada por me assistir. Entra na caixa de informações, tem link para e-book gratuito para você se inscrever e ir recebendo. Tem o clube de canais para quem quiser colaborar, tem o botão valeu também para quem quiser colaborar. Se inscreve, deixa o seu like, agradeço bastante. Obrigada por me assistir.